Boa noite, Paulo Moura, cientista político, 28 de janeiro de 2023. Pessoal, no vídeo de ontem eu questionei se era o caso de nós continuarmos neste momento insistindo com a pauta da questão do código-fonte, do comprovante impresso, do escrutínio e da contagem pública. Muita gente interpretou que eu estava dizendo que era para se jogar a toalha e desistir, porque sem a aprovação dessas mudanças não há mais nada a fazer no Brasil, o inimigo sempre vencerá. Pensei cá com os meus botões e eu digo, vou ter que voltar ao assunto. E quem me deu a ideia para esse vídeo foi o meu amigo Valdir Leff, lá de Porto Alegre, sujeito com uma mente política brilhante. Trabalhei com ele em várias campanhas eleitorais, ele tinha uma grande agência de publicidade lá, mas é um estrategista político de primeira. E ao ver meu vídeo, ele cunhou a seguinte frase: o pessoal precisa entender que é a hora de barrar as pautas deles e não de avançar com as nossas. E eu vou explicar por quê no vídeo de hoje. Me deem 5 segundos. Muito bem, pessoal. Eu entendi, então, depois de ouvir o meu amigo Valdir Leff, que há uma incompreensão de boa parcela da direita sobre o que caracteriza o jogo político de quem está na oposição, que é diferente do jogo político de quem está no governo. E a direita esteve no governo nos últimos 4 anos, e como nosso pessoal é novato em política, eventualmente tenha se acostumado com o jogo de quem está na ofensiva e não tenha prestado atenção no jogo da oposição contra o nosso governo. Eu vou usar para vocês entenderem aqui uma imagem do jogo de xadrez, já que o pessoal falava muito em que o presidente Bolsonaro jogava xadrez 3D. Eu estou supondo aqui que as pessoas têm uma noção do que é o jogo de xadrez. Eu aprendi xadrez com meu pai na pré-adolescência, depois ensinei meu filho na pré-adolescência, embora nunca tenha jogado muito tempo, né? Só ali depois que a gente aprende. E o xadrez é um jogo de estratégia e é um jogo de perseguição da iniciativa. E como é que se determina quem tem a iniciativa e quem está reagindo na defensiva? A primeira regra é a regra do começo do jogo, em que um dos jogadores pega um peão branco e um peão preto, bota as mãos para trás, mistura os 2 peões nas mãos, de tal maneira que nem ele mesmo saiba se é o peão preto ou o peão branco que está na mão direita e na mão esquerda, apresenta as mãos para o outro contendor, que bate numa das mãos, ele abre a mão, escolhe a pedra da mão aberta, a pedra que ficou escondida é do outro jogador. E aqui vai a regra fundamental: o jogador que começa é sempre o jogador que tem as pedras brancas, regra do xadrez. E a pedra branca então faz o primeiro movimento, que pode ser um movimento de peão, qualquer um dos peões que está sempre na fileira da frente no início do jogo, ou um movimento de cavalo, porque o cavalo ele pode saltar sobre os peões e a partir dali o jogador com as pedras pretas, que se for um jogador experiente, já estudou milhares de vezes e até já decorou os desdobramentos de cada início de partida, e reage, mas não reage impulsivamente. O jogo de xadrez é um jogo de raciocínio matemático, que consiste basicamente nos jogadores ficarem tentando antecipar vários lances à frente. O jogador mexe uma peça, o outro pensa aonde ele quer chegar com esse movimento. Quais são as outras jogadas que ele pode fazer a partir desse movimento? Se eu mover essa pedra em reação, que reação ele poderá ter? Se eu começar a jogar com outra pedra, como ele poderá reagir? Jogadores experientes, como eu disse, estudam partidas de xadrez de campeões mundiais e, de certa forma, já tem na mente decoradas as jogadas possíveis como desdobramento do movimento de cada jogador. E a iniciativa, portanto,
que é do jogador das pedras brancas, só sai da mão do jogador com as pedras brancas se ele cometer um erro. Então, se ele cometer um erro, ele tem uma peça comida e a iniciativa passa para o jogador que tem as pedras pretas. O jogo de governo e oposição na política é um jogo em que o governo joga com as brancas. O governo tem o poder. E no nosso caso aqui, nós estamos enfrentando um inimigo sistêmico, como eu já disse em outras oportunidades, um inimigo que tem muito poder. E que se já tinha muito poder antes, quando nós estávamos no governo, agora somou a este poder a presença no governo que confere ao governante inúmeras instrumentalidades para impedir que a oposição faça oposição. Estamos vendo agora na eleição para as mesas da Câmara e do Senado que os políticos já vão rapidamente se alinhando com o governo para terem acesso a verbas, a cargos. Então o governo tem um poder imantador e são poucos aqueles que resistem na oposição, por princípio, por convicção, porque os políticos que decidem, que são a maioria no parlamento, são políticos fisiológicos que estão interessados em estar no poder ou estar próximos do poder. Então isso aqui é preciso que a gente entenda bem, gente. Isto significa que a vez de avançar com as suas pedras no tabuleiro é sempre primeiro do governo. O que disse meu amigo Valdir Leff, o pessoal precisa entender que agora é hora de resistir, de tentar barrar as medidas deles, do que tentar avançar as nossas. Por quê? Porque nós somos minoria. Podemos até ter feito maioria dos eleitores, e mesmo assim eles botaram o presidente que eles queriam lá, pelas razões que todo mundo já sabe, não vou falar aqui para preservar o canal, mas o fato é que eles têm a presença no governo, têm apoio da mídia, têm apoio do judiciário e apoio de cerca de metade da opinião pública brasileira. O que não é pouca coisa, é mais do que nós temos. Porque nós temos a outra metade, talvez uma estreita maioria, acredito eu, e o nosso pessoal está batendo cabeça, perdido. O nosso candidato, que estava no governo, como eu já disse, está em Miami, num alto exílio, sem previsão de volta. E o nosso pessoal está perdido. Então o que eu quis dizer no vídeo de ontem é que não é que nós tenhamos que abandonar a bandeira da contagem pública, do comprovante impresso, do acesso ao código-fonte, mas se nós insistirmos nessa bandeira, que é uma bandeira de quem está no poder, e o presidente Bolsonaro tentou, e nós tentamos e não conseguimos, porque a oposição barrou, a oposição resistiu e barrou, agora é muito mais difícil de aprovar ainda, a não ser sob circunstâncias excepcionais. Que o governo, que joga com as brancas, cometa um erro e devolva a iniciativa para a oposição. Então, as situações em que a oposição pega o controle da iniciativa são excepcionais. Crises de grande profundidade, instauração de CPIs que colocam o governo sob investigação. A CPI é um típico instrumento de minoria. Você consegue encurralar o governo e tomar a iniciativa e começar a avançar, e impedir o governo de governar e tentar avançar suas pautas. Então, lembrem-se do vídeo em que eu falei que era hora de recuar, reagrupar, resistir e contra-atacar. Resistir é principalmente isto que disse o meu amigo Valdir. Resistir é principalmente isso que disse o meu amigo Valdir. A prioridade da oposição deve ser tentar impedir o governo de governar, de aprovar as suas propostas no Congresso, e não de tentar atacar, aprovando pautas da oposição. E contra-atacar significa atacar quando o jogador das pedras brancas, o governo, comete erros. Imagem do futebol: um time parte para o ataque,
se descuida na retaguarda e a zaga e o meio de campo avançam para o campo adversário, deixando a retaguarda aberta, deixando o goleiro sozinho lá atrás. E se esse ataque é mal sucedido e a bola cai no pé de um jogador adversário, de um zagueiro, que lança a bola por cima do time atacante nas costas e possibilita que o meio de campo e os atacantes do time dele, que estão de frente para o campo adversário, corram, peguem a bola e façam um contra-ataque, é a ideia que a gente tem que usar na política. Porque governos cometem erros. Eu li esses dias aqui na imprensa uma matéria sobre um relatório dessas empresas que fazem auditagem de mídias sociais, que constatou que o Lula queimou o filme com a proposta de meter dinheiro dos brasileiros via BNDES na Argentina para fazer um gasoduto que traz gás de xisto altamente poluente. Ministra Marina da Silva quieta, sem dizer nada, tipo, não sei o que está acontecendo. Portanto, significa o quê? Lula anuncia a primeira obra do seu governo no país vizinho. Erro, oportunidade de contra-ataque. E um grupo de senadores da oposição está propondo uma lei, parabéns senadores, isso é fazer oposição, obrigando o governo a submeter ao Congresso a aprovação de empréstimos com o dinheiro dos brasileiros para países estrangeiros. Isso é jogar no contra-ataque. Está percebido que a memória dos brasileiros sobre o que fizeram com o dinheiro do BNDES no passado está viva, tanto que o governo se desgastou com a proposta, e os senadores foram lá e vão tentar pautar. Se a coisa é pautada e a medida é aprovada, cada vez que o governo for tentar mandar dinheiro dos brasileiros para o exterior, para ditaduras africanas, para os governos comunistas da América do Sul, ele será obrigado a debater o assunto no Congresso e vai sangrar. Isto é resistência. Pesquisem na internet, já falei disso aqui também. A resistência surgiu da resistência dos países ocupados pelos nazistas e pelos comunistas na Segunda Guerra Mundial. Território do país invadido, pequenos grupos armados operando em silêncio, fazendo atentados, minando a infraestrutura, dificultando o trabalho do ocupante, facilitando para ataques dos aliados. Na política não é diferente. Quem está na oposição não tem normalmente a iniciativa. A iniciativa se inverte quando o governo, que é inimigo, comete um erro. Nos dá a oportunidade de criar uma CPI, que é um instrumento de investigação da minoria sobre o governo. Na CPI, os envolvidos têm que sentar numa cadeira. Por que o Lula está querendo evitar uma CPI sobre o 8 de janeiro? Porque o governo dele, ele tem rabo ali, Flávio Dino tem rabo, o GSI nomeado pelo Lula tem rabo. Nesse momento, o governo tem o controle da investigação e da narrativa. Lembrando que o ilustríssimo doutor Alexandre de Moraes é aliado deles, que é quem comanda a investigação. Se houver uma investigação parlamentar convocada pela oposição, o governo vai para a defensiva. A oposição na CPI é contra-ataque. Então, gente, não se trata aqui de abandonar as nossas bandeiras históricas, mas de saber quando é hora de guardar essas bandeiras por um tempo para voltar mais adiante com essas pautas. Talvez próximo da próxima eleição, daqui 2 anos, talvez de novo próximo da próxima eleição presidencial, daqui 4 anos. Agora é hora de desgastar o governo do PT. Observem a fragilidade de muitas coisas que o presidente Bolsonaro aprovou. Porque a nossa maioria parlamentar era frágil, boa parte dela ancorada no centrão, porque nós não temos um partido. A questão das armas, eram decretos. Perdeu uma eleição, mudou de presidente, anula os decretos do governo anterior, aprova os seus decretos e podem ter certeza que o PT vai tentar mexer na lei. Como o PSDB e o PT governaram o Brasil por 30 anos, quase, praticamente isso,
as políticas de esquerda do PSDB e do PT foram introjetadas na legislação. A nossa legislação é uma legislação pró-esquerda, pró-crime, pró-aborto, contra a liberdade de mercado. Muita coisa foi feita no governo do presidente Bolsonaro, como eu digo, apesar dos vários erros políticos que o presidente cometeu, foi o melhor governo que nós tivemos aqui em décadas. Mas muitas das coisas que foram feitas por esse governo são fáceis de desfazer. E o PT é macaco velho. Eles vão tentar botar na lei, e o nosso papel é tentar impedi-los de governar, tentar impedi-los de legislar, de aprovar no Congresso as medidas e as leis que eles quiserem e usar o exemplo desses senadores que estão querendo criar uma lei que impede o governo de emprestar dinheiro dos brasileiros para país estrangeiro sem passar pelo Congresso. O que é muito mais difícil, causa mais desgaste do que simplesmente o presidente do BNDES, uma canetada, confirmar a canetada que o Lula deu com o Fernandes na Argentina para patrocinar um gasoduto de gás poluente, muito mais poluente que o gás natural produzido no Brasil, que é um gás que verte dos poços de petróleo ou de poços de gás natural, e o da Argentina é gás de xisto, de fraqueamento de rocha, como se produz nos Estados Unidos. Então, gente, eu espero que o vídeo de hoje tenha contribuído para esclarecer o que é fazer oposição, o que é fazer uma estratégia de resistência e o que é fazer jogo no contra-ataque, no erro do adversário. Nós precisamos da inteligência estratégica dos jogos de xadrez. Olhar para o governo e tentar antecipar as jogadas que eles vão fazer e planejar de que maneira nós vamos resistir, barrar e, quem sabe, diante de uma oportunidade, como nós vamos ter daqui 6 meses, em que o governo vai estar em maus lençóis na economia, tentar recuperar a iniciativa. Trazer a iniciativa para nós, criar alguma CPI no Congresso, colocar o governo no cantinho da parede e bater, como o Mike Tyson, encurralando os adversários no cantinho do ringue. A nossa hora vai chegar, desde que a gente se organize, planeje e jogue com inteligência. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que o meu vídeo tenha ajudado a esclarecer, a contribuir para uma eficácia maior da oposição e para a nossa volta ao governo, quem sabe, daqui 4 anos ou antes, se Deus quiser. Se você gostou, curte, comenta e compartilha, bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal, inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos, o Dextra by Paulo Moura do Instagram, o Dextra by Paulo Moura do Telegram, o Dextra Jornalismo da COS.tv, meu canal alternativo de vídeos. Lembrem-se que eu vou lançar um curso lá por março, abril, de fundamentos de ciência política, de análise política e de planejamento de marketing digital para política. Se você tiver interesse, mande um e-mail para dextrajornalismo@gmail.com, que eu vou anotando os nomes de vocês aqui e depois aviso vocês com o lançamento do curso. Vou avisar nas redes sociais, aqui no canal, mas quem quiser antecipando aí a reserva da vaga, é só mandar um e-mail para o e-mail que está aí na tela, ok? Ah, e lembre-se, esse canal está no ar já há quase 3 anos, entregando análise e informação independente, comprometida com ideias liberais, valores conservadores, com o Brasil livre, próspero, em ordem e progresso. E o trabalho que eu faço aqui depende fundamentalmente da sua doação pelo Pix. Trabalho de alto risco, né, gente? A gente entrega o conteúdo de graça e paga quem quiser. Caiu bastante a receita do canal aí depois da eleição. Se você puder dar a sua contribuição, qualquer valor é bem-vindo. Eu agradeço, assim como agradeço a você que chama os amigos, os parentes, os colegas para seguir o canal. Isso ajuda a levar o conteúdo do canal mais longe, ajuda o canal a crescer, ajuda o nosso movimento e não apenas o canal. Amanhã tem mais.